Isso é importante, né? A gente gosta de manter a pontualidade, e mantendo a pontualidade, estamos aqui, eu e Daniel, para mais um T&D 360 Live. Daniel, como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O Daniel sabe que eu sou um cara que come cedo, então, nesses momentos, eu sempre dou uma beliscada em alguma coisa antes de entrar na live, que é para não passar a live toda com fome, porque eu sou um cara que almoça cedo. Então, não se preocupem, minha gente, eu não estou com fome, estou bem alimentado, pronto para conversar com vocês hoje aqui, Daniel também, naturalmente, num assunto que parece que chamou a atenção da galera, porque muitas inscrições, a gente vai falar sobre fertilidade para aprendizagem contínua nas organizações. Esse assunto é um assunto quente, é um assunto que parece que realmente interessa as pessoas de todas as compleições. Mas antes disso, eu vou fazer os anúncios paroquiais, lembrar vocês que se vocês ainda não seguem a página da Cognita no LinkedIn, vale a pena seguir, a gente sempre publica muitas coisas interessantes por lá pela página da Cognita. Nós temos a nossa newsletter toda segunda-feira de manhã, nós temos a nossa live, que sempre acontece semanalmente, nas terças, excepcionalmente hoje, e na semana que vem vamos fazer na quinta. Então, tem sempre muita coisa rolando, sempre muito voltada para o mundo da educação e da aprendizagem por um ângulo não tão ortodoxo, o que me parece ser bom, porque, afinal de contas, ninguém aguenta mais do mesmo, não é? Eu acho que já estamos todos assim, um enfado profundo de coisas meio parecidas. Então, a gente sempre traz coisas meio diferentes, até porque a gente olha para a educação de um jeito diferente. E acho que foi isso que acabou catapultando a gente para pensar nesse tema, sobre a fertilidade para a aprendizagem nas organizações. De fato, um assunto que pode parecer estranho. Como é que eu vou medir se um lugar é bom para aprender? Naturalmente, a gente precisa colocar algumas variáveis nisso. Então, a gente preparou algumas perguntas, vocês também vão ter a oportunidade de fazer perguntas, então, quem estiver por aí nos assistindo ao vivo vai poder mandar mensagens e a gente vai atacando cada uma delas. Tá? E o Daniel, sei que o Daniel tem perguntas para me fazer também. Eu Diga, Daniel. gostaria de começar por uma pequena reflexão. Uma reflexão. Uma pequena reflexão. Não, porque você perguntou por que fertilidade? Que será que isso tem a ver com o que a gente faz? Olha, depende do ponto de vista. Pode ser todo ou pode ser nada. Se você enxerga a educação como um conteúdo a transmitir, é nada. É nada. Verdade. Você Agora, nem precisa. se você enxerga a educação como algo relacionado com a organização profundamente, que impacta os processos, o bem-estar das pessoas se alcança, às vezes, pela educação. É pela cultura, é tudo. Porque a educação se desenvolve num contexto. Não é algo que existe no abstrato. Então, a análise que o Gustavo traz em relação a esta metodologia, que pode ser qualquer outra metodologia, vamos combinar aqui, Sim. pode se chamar A, B, C, D, E, qualquer coisa, Mas o que tem de essência é isto, é entender a educação como algo que se dá num contexto. E nesse contexto pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento desses processos educacionais. A gente já viu muitas vezes programas incríveis quebrar a cara contra contextos horríveis. Sim. E às vezes o contrário também, programas simples, programas muito simplesinhos, pequenininhos, mas que num ambiente fértil alavancam. Então, eu acho que essa perspectiva que hoje Gustavo vai trazer é muito importante de muitos pontos de vista. Mas se você realmente quer
que seu programa tenha sucesso, impacte sua organização, mova o ponteiro de alguma maneira, é fundamental começar a olhar além do programa educacional. Exatamente. Esse organização. Então, a primeira pergunta é essa, né? Essa. Como esta aproximação metodológica se correlaciona com estes elementos que estamos falando? E quais são as variáveis que impactam a favor ou em contra dessa fertilidade? Muito bom, muito boa pergunta. Bem, eu acho que sim. Primeiro, acho que vale a pena mencionar que a gente, quando começou a pensar nessa metodologia e olhar para como é que a gente vai aferir a fertilidade dentro de uma organização, a gente pensou por vários pontos de vista a quem isso atende, né? Isso atende a organização em si, se ela toma consciência dela mesma, e da fertilidade ou não do seu campo para a aprendizagem contínua dos seus colaboradores, isso é bom para ela. Também isso é muito bom para colaboradores em geral, porque eles podem tomar decisões de carreira em cima disso, né? Aprender continuamente é um dos elementos que as novas gerações valorizam muito na hora de escolher uma empresa ou de permanecer numa empresa. Então, isso também favorece as pessoas. Isso favorece os profissionais de educação corporativa, porque, afinal de contas, quando você vai desenvolver uma solução, uma arquitetura de aprendizagem, um programa, uma jornada, você precisa, certamente também, saber em que ambiente e com que ambiente você vai lidar, porque, de fato, a educação ela é sistêmica, quer queiramos ou não. Assim, iniciativas e esforços pontuais, eles vão estar cercados pelo ambiente, pelos contextos. Então, inevitavelmente, a gente precisa entender esses contextos, né? Então, assim, quando a gente vai olhar para a fertilidade dentro das empresas, a primeira coisa que a gente olha para duas coisas, é por isso que a gente chamou essa metodologia de duplo A, né? Porque a gente olha para as alavancas e a gente olha para as ativações, certo? Então, a alavanca, nessa metodologia, a gente considera itens, variáveis que dão estrutura, são variáveis formais que ancoram a cultura de aprendizagem daquela organização. Ou seja, a gente está falando aqui de estruturas institucionais mesmo para aprendizado, certo? Quando a gente está falando de alavancas. Essas estruturas, elas são estruturas, às vezes, tangíveis. O que eu estou falando de estruturas tangíveis? Eu estou falando aqui de, por exemplo, você ter um centro de treinamentos, um espaço físico, de você ter aparatos tecnológicos, plataformas, isso tudo entra no campo das alavancas. Depois eu vou destrinchar o que tem dentro de cada uma dessas alavancas, né? Mas você também tem as ativações. As ativações são os movimentos dinâmicos, tudo que acontece nas relações humanas, tudo que acontece nos espaços informais de aprendizagem dentro das organizações, aquelas aprendizagens que hoje, inclusive, estão muito na moda, as aprendizagens que nascem das relações incidentais, acidentais também, certo? Então, a gente olha para esses dois fatores, alavancas e ativações. Então, alavancas e ativações vão determinar essa fertilidade. Diga, Daniel. Bom, se você me fala, porque de alguma maneira. Está me ouvindo? Agora estou. Se você me fala de alavancas, uma alavanca é algo que me possibilita, digamos assim, conseguir com menor esforço um resultado. Sim. Tá bom? Agora, quando você me fala dos conceitos que estão dentro das alavancas, uno pode imaginar também aspectos negativos. Sem dúvida. Porque a alavanca pode estar emperrada, né? Se a alavanca está emperrada, então não só não me ajuda, como pode me atrapalhar. Sem dúvida nenhuma. Sem Como? dúvida nenhuma. Então, por exemplo, explica para a gente. Pensemos assim, nós temos alguns tipos de alavanca, né? Então, a gente tem plataformas de aprendizagem, são alavancas. Imagina que uma plataforma de aprendizagem é
um aparato institucional que uma empresa contrata e oferece para os seus colaboradores. Se essa plataforma, ela, por vários motivos, seja porque ela é muito difícil de usar, seja porque ela tem muitos bugs, seja porque ela está desenhada numa lógica de transmissão, ou, sei lá, de repente ela te faz dar 10 cliques para chegar num curso, essa alavanca, ela simplesmente não funciona, ela não se move, ela está emperrada. E aí isso significa uma menor fertilidade. Ou, por exemplo, uma outra alavanca muito comum para a fertilidade da aprendizagem é a segurança psicológica. Né? A segurança psicológica é um elemento cultural de uma organização. Ela é uma alavanca, mas ela pode também desalavancar. Você tem um ambiente muito inseguro, então isso impacta diretamente na fertilidade desse campo para aprendizagem, porque as pessoas não vão correr riscos. Elas não vão correr riscos, inclusive, de confrontar ideias. Então, isso impacta diretamente. Então, você me disse que, por exemplo, um ambiente rígido, com um estilo de liderança tradicional, comando e controle, ele pode jogar em contra. Com certeza. Ele pode não, ele, na maioria das vezes, joga muito em contra. Especialmente porque ele impacta essa alavanca da segurança psicológica, mas ele também vai acabar impactando no campo cognitivo e no bem-estar dos colaboradores. Afinal de contas, uma organização com muito comando e controle é uma organização que acaba submetendo seus colaboradores a um certo tipo de pressão, a um certo tipo de estado de alerta pela vigilância recorrente. Então, isso impacta muito, muito no quão fértil esse campo vai ser para a aprendizagem. Sabe? Porque, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, isso significa que a minha experiência educacional não começa e termina. Nunca. Ela tem uma cauda longa que se transporta para a organização e que se vai trabalhando para aumentar a performance, por exemplo. Sim. Para aumentar a sua performance ou para garantir a sua empregabilidade, para garantir a sua subsistência, né? Dentro de uma organização ou dentro do mercado de trabalho como um todo. Então, o que a gente está dizendo aqui, quando a gente está falando de alavancas e ativações, é que a educação e a aprendizagem, ela é um contínuo. E esse contínuo, ele vai depender de condições contextuais, de condições de contexto, condições de ambiente, para facilitar ou dificultar a sua aprendizagem contínua. E essas condições, elas são institucionais e são sociais, ao mesmo tempo. Socioemocionais, digamos. Então, olha que coisa, né? Então, chegamos à conclusão de que a educação é algo que tem que estar correlacionado absolutamente com a estratégia do negócio. Sem dúvida. Com o design organizacional do negócio. Não é algo que, vai fazer um cursinho lá e resolve a parada aí. Não é assim que funciona. Certamente que não. Então, se eu não tomo as medidas adequadas, eu posso gastar muita mais energia, muito mais recursos para construir muito menos resultados. Exato, exato. E aí, conta como funciona isso. Você acaba, né? Se você tem desencaixes de alavancas e ativações, você está evidentemente dentro de uma dinâmica disfuncional para a aprendizagem. Então, os seus esforços eles vão invariavelmente ficar longe daquilo que eles poderiam alcançar, certo? Poderiam, se eles tivessem, por exemplo, imagina que você faz um esforço com um desenvolvimento de liderança, né? Que é muito difícil de captar. É muito difícil de você captar a liderança para o desenvolvimento contínuo, porque a liderança normalmente está competindo com agendas muito complexas. E aí beleza, você vence a barreira da captação.
e você os leva para uma plataforma. E aí chega nessa plataforma, ela é difícil, ela não é intuitiva, você perdeu o esforço. E isso é dinheiro, além de tempo, além de, naturalmente, também envolver resultado final da organização, resultado de negócio, né? Isso impacta diretamente. Então, a gente começou a pensar em como é que a gente mede essas coisas, tá? Mas me conta, tem mais perguntas que você quer fazer? Não, eu tenho milhares, você sabe, eu sou uma pessoa Eu que sei. faz muitas perguntas. As perguntas. Então, você apresenta, primeiro, um conceito super importante. Educação não é algo que está solto do contexto. Exato. Isto, se você me permite ampliar essa perspectiva, isso a gente estuda muito nos processos cognitivos. Os processos Sim. cognitivos são situados, eles não existem no abstrato, digamos assim. Então, isso que você está trazendo é isto. Galera, educação tem a ver com contexto. Não é simplesmente uma coisa que você joga e espera que magicamente a transformação aconteça. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, isso que você está trazendo é super importante. Dois, em função disso, este é um tema de alta liderança. Sim. Porque modelos de design organizacional, estratégias, vêm da alta liderança. Então, a educação tem que estar conectada com essa alta liderança. Caso contrário, é um rio de dinheiro que você gasta e não consegue resultados. Sim. E esse rio de dinheiro normalmente está baseado em achismos, às vezes. Tudo bem, mas você não trouxe duas coisas super importantes. Agora vamos partir para a terceira. Beleza. Temos uma teoria, uma hipótese, uma técnica que chama duplo A. Você já apresentou os dois conceitos. Mas o primeiro, né, que as ativações. As alavancas mais, as ativações menos. Como funcionam as ativações? É assim. Alavancas, nós temos 4. Né? Então, a gente tem, dentro das alavancas, as estruturas institucionais de aprendizado. Então, as estruturas são políticas, são ferramentas tecnológicas, como uma plataforma, por exemplo, espaços físicos, isso são todas estruturas, certo? A gente também falou sobre segurança psicológica, bem-estar e equilíbrio cognitivo para os colaboradores e cultura de aprendizado contínuo. São as 4 alavancas. Nas ativações, então, lembrando, as ativações elas têm muito mais a ver com a relação dinâmica entre as pessoas dentro de uma organização, no fluxo do trabalho. Isso é importante dizer, no fluxo do trabalho. Então, a gente fala sobre, de novo, alguns elementos. A gente fala sobre a autonomia do trabalho. Então, qual é o tamanho dessa autonomia do colaborador? Ele consegue autogerir o seu tempo, ele consegue propor coisas, eles têm sinais claros de ativação de aprendizagem, ou eles contam mais com esforços obrigatórios que vêm da organização, será que eles têm autonomia para decidir o seu próprio caminho de aprendizagem? Então, autonomia de trabalho e autonomia de aprendizagem é um dos itens no campo da ativação. O outro é inclusão e pertencimento, porque a gente está falando de aprender... Posso interromper? Claro. Então, você me fala de autonomia. Autonomia não é algo que se dá. Autonomia é algo que se dá ou é algo que se constrói? Estou perguntando, tá? Ou que se conquista. Ou que se conquista. Autonomia também. Porque, sabe, olha, eu já vi autonomia dada. Não, mas sabe por que eu pergunto? Porque autonomia significa tomar decisões. E parecerá ser que não é tão simples assim. Não é. Então, muitas vezes se dá autonomia e para as pessoas é um fardo que você está jogando. Eu diria que autonomia é que nem confiança. Se você não a conquista, se você a recebe de presente, talvez você não dê a ela o valor. Não, porque para poder construir essa autonomia, acho que não se limitaria a dar a possibilidade, mas também as condições para acontecer. Ajuda, guia,
aconselhamento, ou seja, eu quero questionar isto, porque senão muitas vezes nós apresentamos hipóteses, teorias e tal, e parece que Não, claro que não é simplesmente uma qualquer autonomia, nem como que se faz com qualquer autonomia, né? E as pessoas precisam de ajuda, às vezes, para assumir essa autonomia. Sem dúvida. Especialmente no campo da aprendizagem. É isso que eu queria ressaltar, porque você me fala, tem que ter autonomia, segurança psicológica. Beleza, mas como se constroem essas coisas? São coisas para se construir. São E coisas como para se constrói? Poxa, para você poder construir essa autonomia é um processo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, E tanto autonomia no trabalho quanto autonomia na aprendizagem. em qualquer né? lugar, é um processo. É um processo de aprendizagem. Então, no processo de aprendizagem, essencialmente. Agora, quando a gente, por exemplo, está falando de autonomia como ativação, então, quando a gente leva isso para o método, na hora da gente fazer as nossas perguntas, essas perguntas vão estar calibradas para capturar essa percepção de autonomia do colaborador. Grau de maturidade. Num grau de maturidade. Um grau de maturidade. Agora, a gente também tem outras ativações, né? A gente tem inclusão e pertencimento, que a gente está falando de aprendizagem pelas relações, então é muito importante que a organização, na sua cultura, permita que todos se sintam incluídos, né? E se sintam ouvidos, então o grau de pertencimento percebido por essas pessoas dentro de uma empresa faz também muito impacto no que elas são capazes ou não de aprender acidentalmente. Né? Colaboração e cocriação também é um outro item da ativação, ajuda e acelera o processo de aprendizagem contínua. Então, o quão colaborativa, o quão cocriativa é essa empresa nos seus fluxos de trabalho, certo? E o quanto oportunidades informais de aprendizagem, ou seja, oportunidades não institucionais de aprendizagem, estão presentes no dia a dia dessa organização, seja na forma de clubes do livro, grupos de estudo e outras associações voluntárias entre os colaboradores para aprender. Então, a gente tem 4 itens, 4 alavancas e 4 ativações, em um conjunto de 8 itens que vão ajudar a gente a perceber o grau de fertilidade nos esforços institucionais e o grau de fertilidade para a aprendizagem no ambiente dinâmico da empresa, no fluxo de trabalho. Certo? Então, a partir daí, quando você tem um mapa de quais são esses elementos e você consegue identificar como a organização, o nível de maturidade da organização em cada um deles, você consegue, então, fazer um planejamento estratégico para melhorar essa fertilidade e potencializar suas experiências educacionais. É isso? Exatamente. Você consegue potencializar as suas experiências educacionais e você pode até potencializar suas próprias experiências pessoais, né? Porque, afinal de contas, você também pode assumir algum... Você olha e fala assim, bom, beleza, a organização está me dando aqui oportunidades institucionais, ela me dá estrutura, ela me dá alavanca, certo? E as ativações, elas talvez me deem um pouco menos. O que eu posso fazer individualmente nessas ativações que pode ajudar a acelerar essa fertilidade, aumentar essa possibilidade de aprendizado no contínuo e não aprendizado no pontual. Certo? Então, quando você fala no contínuo, você está falando de uma arquitetura de aprendizagem com visão sistêmica. Sem dúvida. Com a visão do todo. E que você possa desenhar até para si. Isso serve, inclusive, para o teu PDI. Você poderia muito bem, olhando para a fertilidade da organização, olhar e falar assim, bom, no meu PDI, o quanto eu dependo da organização e o quanto eu dependo do ambiente? Pergunta. Outra, vamos lá.
Vamos imaginar assim, vamos imaginar que eu vou medir a organização. O que a Você quer organização me medir? dá, o que a organização não me dá, as alavancas ou não, tal. Como joga a pessoa nesse conjunto? Porque a pessoa, o colaborador, também é parte dessa história. Então, eu posso, na estrutura, Especialmente nas ativações. eu posso ter uma estrutura muito madura, muito bacana, muito bem feita, e uma pessoa imatura que não consiga encaixar. E como se resolve isso? Esse diagnóstico também traz, ou poderia trazer, uma imagem desse conjunto, ou seja, da organização e das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque aí, quando a gente olha para esse desencaixe, ou para essa disfunção, a gente entrega também recomendações de transformação cultural. Porque quando há um desencaixe nesse sentido que você trouxe, Daniel, que é a organização, enquanto instituição, está me oferecendo um conjunto de oportunidades aqui. E esse conjunto de oportunidades está bacana, está legal. Mas aqui, do outro lado, nas ativações, a gente está vendo que o coletivo não está conseguindo, não está se aproveitando dessas condições, desse ambiente, para florescer, para seguir na metáfora da fertilidade. A gente faz recomendações de como transformar a cultura de aprendizagem da organização. É por isso que é muito comum na Cógnita, quando a gente faz projetos, a gente rodar esses dois diagnósticos. Um diagnóstico que vai mostrar o quão fértil é a organização para qual e com a qual a gente está desenhando, e um outro que é quais são as culturas de aprendizagem dominantes dessa organização, ou dessa comunidade, desse grupo. Porque assim a gente consegue agir em cima do ponto, sabe, das ativações ou das alavancas. Assim como a gente também pode identificar, né, porque nesse processo a gente também faz um levantamento das infraestruturas. Né? Quando a gente está vendo as alavancas, por exemplo, a gente vai perceber assim, puxa, a percepção do teu público sobre as suas alavancas é que elas precisam melhorar. Então, a gente vai te fazer recomendações com relação a isso também. Eu pergunto porque eu vejo muito no mercado, parece um mercado de receitas, né? Sim. Receitas de sucesso. Aí, então você tem seu livro das receitas do momento. E aí eu Tem vejo que vários. tem vários. Aí eu vejo que muita gente quebra a cara, digamos, muitas organizações quebram a cara, porque eles acham que qualquer receita se aplica a qualquer contexto. Quem dera, né? E resulta que não é assim que funciona o mundo. Então, em algumas organizações das quais todo mundo copia depois os processos, tem características especiais, tem pessoas Sim. especiais, tem um nível de maturidade especial, e às vezes você traz o método e ele não encaixa com a cultura que você tem. Uhum. Isso é um clássico. Isso é assim, é o padrão, parece ser, assim, a gente poderia dizer que é um dos padrões mais recorrentes, né? O desencaixe cultural. Mas há também o desencaixe estrutural, sabe? É muito comum você ver o desencaixe na alavanca também. Às vezes você tem uma empresa com colaboradores ávidos pela aprendizagem, com uma cultura de aprendizagem super pujante. Mas as infraestruturas, as alavancas, elas são completamente em desacordo com a cultura. Por exemplo, a pessoa tem que instalar um aplicativo no celular, mais um aplicativo no celular, com mais um login diferente, que ela não consegue lembrar a senha, porque senha para 300 coisas. E aí isso vai gerar abandono, é inevitável. Então, entre as alavancas e as ativações, a gente vê desencaixes de toda a natureza. Mas, especificamente, eles acontecem pela falta de visão sistêmica da educação, sabe? Isso é muito interessante, porque imagino aqui, eu não sou sociólogo, imagino aqui, Você tem muitos pés na sociologia. Não precisa. Sem eu falsa imagino, modéstia.
Eu imagino aqui que toda e qualquer perspectiva que você venha trazer para fazer as coisas funcionarem tem a ver com uma visão sistêmica. Nada está Sim. certo? Não deve, certamente não deveria. Também há outra coisa, é um processo de aprendizagem. O próprio fato de você querer mudar é um processo de aprendizagem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu atingir um nível de maturidade cultural na minha organização para poder, então, institucionalmente, implementar uma nova perspectiva, é um processo, É um enorme certo? processo De aprendizagem. de aprendizagem. Com elementos de cultura espalhados por cada um desses pontos. Né? Que não tem nada a ver com um curso. Não, Tem a ver com o contexto. Desculpe, eu estou tentando sem dúvida, não. fazer o papel. Faz, é isso mesmo. Não tem a ver Tem com a um ver com curso. Não, porque hoje nós temos uma visão, sabe, muito segmentada, fraturada. Eu não sei, onde se entende que não se sabe distinguir informação de conhecimento, sabe? Uma coisa. Será que não é uma relação maquinal? Eu tenho a impressão, ontem, por exemplo, nós tivemos a primeira aula da segunda turma do nosso curso. E uma das questões que surgiu Por favor. do nosso curso de arquitetura de aprendizagem para treinamento e desenvolvimento da educação corporativa. E uma das questões que surgiram, foi sobre o quão utilitarista é a relação entre as pessoas e a educação hoje. Eu não queria entrar no campo, inclusive até do conceito de utilitarismo aqui, mas por um lugar mais simples na conversa. Talvez a gente consiga, olhando para práticas de mercado, perceber uma relação muito maquinal. Existe um entendimento, uma percepção de que a educação funciona maquinalmente, ou seja, eu tenho uma dor, eu pego aqui um curso, uma solução educacional de qualquer natureza, uma palestra. No exemplo de ontem foi assim: preciso que você me faça um treinamento de 2 horas de criatividade para solucionar uma dor, um treinamento de 2 horas de criatividade. E aí espera-se uma consequência. E essa consequência esperada normalmente é uma consequência que é relacionada à mudança de comportamento ou relacionada até resultados. As expectativas são muito desmesuradas. Então, acho que tem uma relação muito maquinal das pessoas com elas acreditam que isso é uma matemática muito simples, isolada. Não, eu acho que a visão é realmente uma visão muito reducionista, desde todo ponto de Reducionista vista. é a melhor palavra. Desde todo ponto de vista, porque você reduz a educação a conteúdo, reduz o conteúdo à informação e reduz o sujeito educacional a uma mente que anda. Ele não tem sentimentos, ele não tem nada, ele só tem raciocínio puro. Então é uma cadeia de reducionismos ridícula, que não tem sustento nenhum, nada em ciência, nem conhecimento, nada, tá bom? Então, o que acontece? Eu já fui à escola, eu sei o que é educar. Aqui é educar, passar informação adiante. É isso. Eu fui para a escola, aprendi a fazer a fórmula de Bhaskara e é isso. Isso. Mas, bom, não vamos a perder o foco, mas dentro dessa perspectiva mecanicista, eu te diria, mecanicista, onde uno entende a educação como uma máquina, pega o conhecimento desse cara aqui, transforma ele num pacote, transmite para aquele outro, e aquele outro magicamente muda. É um sonho tão antigo. É um sonho tão antigo, né, Daniel? Você lembra que eu te mostrei aquela imagem? Pediram para um grande artista francês na virada do século XVIII, aliás, na virada do século XIX para o século XX, para ele desenhar o ano 2000.
É um grande cartunista francês, era um grande cartunista francês do século XIX para o século XX, ele desenha. E ele desenha a Escola do Futuro. E a Escola do Futuro são crianças sentadas numa sala de aula, com aparatos na cabeça, e o professor ele vai pegando livros e ele bota numa máquina que vai moendo o livro. Bom, isso foi trabalhado pela ciência ficção dos anos 60. Por Isaac Asimov, por exemplo, tem histórias muito bonitas sobre a educação do futuro. Incríveis, incríveis. Eu fiz um trabalho na universidade de perspectiva educativa, análise de futuro em base a esse conto, por exemplo. Esse imaginário, né? Esse imaginário de 9 futuros. Esse imaginário hoje tem asidero, tá bom? E há muita gente tentando pesquisar de que maneira colocar discos duros na cabeça das pessoas para poder armazenar informação. Precisamos citar nomes, sabemos quem são. Até aí, tudo bem, mas daí a transformar isso em conhecimento são outros 500. Eu peço desculpas a todo mundo. Você pode acumular toda a informação que quiser, mas daí a transformar isso em conhecimento é outra história. Mas então, saindo do mecanicismo e entrando em uma perspectiva mais sistêmica, que é a característica desse mundo atual, uno tem que ver a educação como parte de outra coisa. Sim. É isso que você está trazendo. Essa outra coisa é uma organização. Uhum. É uma organização e, ao mesmo tempo, é um microcosmo social, né? Isso. Não, é uma organização. É uma organização com toda a sua complexidade, digamos assim. Sim. Tá bom? Então, você está falando que não, minha gente, desculpa, eu estou de falar, transmitir informação a toda essa galera não vai mudar nada. Exato. Na dica de nada. E ainda tem contextos que podem criar o efeito contrário. Vocês sabiam? Sim. Hoje, um dos conceitos que eu mais abraço é de contra-intuição. Contra-intuição. Conta para eles. Claro, sua intuição, seu senso comum, disse determinada coisa, mas você executa essa ação e consegue o dobro em contra. É um looping de feedback negativo brutal. Brutal. Então, olha, exemplo simples. Nicolás Maduro é odiado por todo mundo, incluindo muita gente no seu país. Deve chegar em casa e não tem nenhum prato dele no micro-ondas. Aí chegam navios de guerra americanos e todo mundo começa a amar ele. É engraçado. Engraçado, você fez uma ação contra-intuitiva, tá bom? Sim. Você conseguiu exatamente o contrário do que você devia ou queria conseguir. Sim. Tirar o cara. E acidental, Não, é que sempre é acidental, porque não se avalia o mundo em base a um mindset muito velho, e então se chega a conclusões muito errôneas, digamos assim, sabe? E o mais engraçado é que as pessoas e organizações repetem essa fórmula, mudam a pessoa, mas deixam tudo igual. Mas continua igualzinho. Para uma organização ter sucesso com educação, não basta ter uma boa plataforma, não basta ter um bom conteúdo, e precisa muito mais do que isso, certo? Certíssimo. É um grande ponto. A gente precisa de um... Sabe aquela frase? Tem uma frase famosa que diz assim, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. É verdade. Essa frase não podia ser mais verdade para a educação. Verdade. É preciso toda uma aldeia, é preciso todo um ecossistema, é preciso todo Sim. Não, e isso vale para qualquer coisa, para segurança, para qualquer coisa. Sim. O ser humano não vive no abstrato. Nós não vivemos sozinhos, nem no abstrato. Não vivemos. Não podíamos viver. Não podíamos viver. Agora, como se aplica isso? Então, eu imaginar que eu sou uma organização, as coisas não estão funcionando para mim, eu preciso mudar algo.
Vou mudar de Primeiro você tem que plataforma? descobrir. Não, ainda não. Não muda, não. Você Eu precisa vou mudar o conteúdo? Não, ainda não. Peraí. Segura. Aham. Vou fazer o quê? Isso vai depender muito do diagnóstico, né? Do tipo de diagnóstico que você Então, recebeu. primeiro vou fazer um diagnóstico. Primeiro você tem que fazer um Primeiro diagnóstico, passo. né? Então, eu vou mostrar aqui Diagnóstico de? um diagnóstico de fertilidade para aprendizagem contínua dentro da sua organização, certo? Perfeito. Que a gente usa o método duplo A. Mostra. Junto a esse diagnóstico, a gente pode fazer também uma análise de cultura, cultura de aprendizagem, tá? Mas Eu eu acho vou isso mostrar só um fundamental, deles. porque senão esse encaixe fica invisível, né? Fica. Ó, eu vou mostrar aqui, Mostra aí. vou mostrar um exemplo de um relatório. Poxa, será que ninguém se interessa por esse tema? Ninguém tem uma pergunta, nada? Estamos sozinhos, Eu não será? sei. Será que Não estamos estamos sozinhos? sozinhos. Não. Nos deixamos Eu acho, sozinhos? Gente, eu acho que não estamos sozinhos, mas olha, vou montar aqui. E teve gente que já pediu, responder o questionário aqui, mas eu não vou, naturalmente, não vou trazer. Esse aqui é um exemplo de um relatório, tá? Eu cobri aqui, naturalmente, o nome da empresa, o nome das pessoas. Então, nesse relatório executivo, a gente vai falar sobre os pontos fortes e as áreas de melhoria. Então, por exemplo, aqui, ó, política é um ponto forte, a política de apoio ao aprendizado contínuo. Autonomia no trabalho também é algo que tem como ponto forte. Agora, tem baixo reconhecimento formal no investimento dos colaboradores na aprendizagem contínua. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se o colaborador não vê que os seus esforços para o seu próprio desenvolvimento são reconhecidos, então ele tende a se esforçar menos para aprender. Porque tá vendo, essa organização aqui não valoriza quem investe em aprendizagem contínua. Certo? Ou essa é uma organização que eu preciso de áreas de... Quer falar? Diga. não, pode continuar. Então, assim, por exemplo, aqui tem também subsídio para cursos externos. São poucos. Então, isso aqui é uma área de alavanca. Então, estamos falando de que... Opa, a Naila apareceu. Naila tem uma pergunta? Não tenho uma pergunta, mas você pode projetar. Já que nosso Tá bom, primeiro comentário, temos que... Vou projetar aqui. Vou botar aqui. Obrigado, Naila. Obrigado. Então, olha aqui, nesse relatório, estou botando aqui na tela. Tá? Então, aqui nesse relatório, a gente está vendo aqui, ó, pontos fortes, áreas de melhoria, e a gente vai por dimensão. Então, aqui na alavanca, por exemplo... Peraí. Você falou uma coisa, já apareceu a Naila que me fez perder. Não é culpa sua, tá? A culpa é minha. A culpa é sua. Aí a ideia é a seguinte: a minha organização, para ser mais fértil, tem que valorizar o conhecimento, tem que valorizar o esforço de cada um para aprender. É isso? Sim. Sim. Essa é certamente uma das ativações. Isso não é ganhar um boné, né? Não é. Isso não significa ganhar um boné, certamente não significa ganhar um boné. Ou uma caixinha de som da JBL ou qualquer outra marca. Ou uma caneta. Ainda que, assim, eu não sei, eu acho que todo mundo gosta de uma caixinha de som, um boné, uma caneta, as pessoas gostam de ganhar presentes. Presentes são bons. Mas o engajamento real, o engajamento consistente, sólido, permanente, ele pede reconhecimento formal. Então, quando a gente está falando de reconhecimento formal, a gente está falando aqui a gente está falando da pessoa, quando ela for ser considerada para uma promoção, o fato dela ter investido tempo no seu próprio desenvolvimento conte para essa promoção. Que se ela for ganhar escopo de trabalho, se ela for acumular novas cadeiras ou ganhar novos desafios, que o esforço dela também seja considerado na hora desse tipo de promoção. Quando a gente está falando de gamificação, isso impacta essa é a também na gamificação mais seleção. valiosa. Isso impacta na seleção? Com certeza também. Com certeza. Então, e você, que critério vai adicionar nessa seleção? Que você vai priorizar? O que a gente sabe
ou a capacidade por aprender? Ambos, né? Mas especialmente, Ambos. eu acho que é muito importante a gente ter uma avaliação consistente de repertório, porque repertório é muito importante, ou seja, aquilo que a pessoa já demonstrou que já sabe, que já fez, mas também aonde está o teto. Até onde essa pessoa mostra poder chegar em termos de capacidade de aprendizagem ou mesmo de abertura para aprendizagem. Mas aí é um outro tipo de análise, digamos assim, né? Eu já vejo muitas organizações que promovem, preferem e impulsionam a capacidade de aprender. Porque a Sim, verdade é que o que uno sabe dura muito pouco tempo. Tem ciclo sim, de é vida muito cada vez perecível, né? menor. E se você não está aberto e tem capacidade para poder aprender novas coisas, meio como que é jogo de curto prazo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, Tá. quando a gente está olhando aqui para esse relatório, por exemplo, a gente está olhando para as alavancas, a gente tem lá as pontuações, né? A pontuação máxima é 4, porque a gente usa uma escala Likert de 4 pontos e não de 5 pontos. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer evitar que a pessoa fique em cima do muro. Então, ela tem concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. Certo? Então, a gente evita esse tipo de viés para o centrão. Certo? Então, ali a gente tem uma pontuação, por exemplo, nesse caso, uma pontuação muito boa em termos de estrutura organizacional. Né? Então, as políticas são incentivadoras, você tem oportunidade de aprendizagem formal, investimento nos colaboradores com bônus e promoções também, com uma pontuação muito boa, segurança psicológica, bem-estar e equilíbrio cognitivo também está bem pontuado, né? Oportunidade de aperfeiçoamento, então tem suporte para a saúde mental, por exemplo, também bem pontuado, cultura de aprendizagem, muito bem pontuado. Aí quando você vai para as ativações, autonomia, oportunidade de aperfeiçoamento, colaboração. Aí, quando você vai para oportunidades formais de aprendizado, a pontuação vai para 3 em 4. Então, você vê que essa é uma organização que ela tem uma fertilidade alta, tanto nas ativações quanto nas alavancas. Mas ela tem oportunidade, ela tem alta fertilidade como estrutura organizacional, como autonomia, ela tem uma fertilidade moderada no reconhecimento formal. Então, aqui, num relatório numa análise super simples, super rápida de se fazer, deixa eu parar de compartilhar para voltar aqui para ver vocês, a gente consegue identificar um ponto de ação mais preciso. Nesse caso aqui, o ponto de ação é como é que a gente cria mecanismos formais de reconhecimento para mostrar para o nosso colaborador que engajar-se em educação vai valer a pena para ele. Porque, no final das contas, o que o colaborador está se perguntando assim o que eu ganho com isso? O que o colaborador pergunta é isso. Né? E o que ele quer ganhar não é necessariamente um boné, um fone de ouvido sem fio, ou uma caixa de som, ou uma camiseta. Ele quer ganhar na carreira, ele quer crescer, ele quer ganhar mais, ele quer ter mais responsabilidade, mas também quer subir, né? Ter mais segurança, mais estabilidade financeira. É isso que ele quer ganhar. Então, como é que você cria mecanismos formais que atrelam o investimento em aprendizagem como um item a se considerar na hora de promover alguém? Certo? Eu gostaria de alguma maneira, matizar. Vamos matizá-lo-emos. O mundo não é ou não é. O mundo não é eu sou dessa maneira, eu cumpro todos os requisitos das alavancas, eu cumpro todos os requisitos. Não é necessário isso. Não é isso que estamos falando. Eu acho que o que o Gustavo está trazendo é o teto. Ou seja, poxa, se nós concluímos todos esses elementos, com certeza você se desenvolve uma boa experiência educacional, conectada com o que as pessoas precisam. Vai ter uma potência maior, um impacto maior. Agora, uno pode ir começando por algumas coisas, melhorando aos pouquinhos e produzindo
um processo de aprendizagem organizacional simultâneo, tá certo? É Sim, isso que estamos sim. falando, né? É isso, é isso. É Porque não é simultâneo parar a também. empresa e esperar a cumprir Não, todos os requisitos. Não é isso que não, está falando. não dá, não se pode fazer. Não estamos falando disso. Tá. É simultâneo, é dinâmico, é vivo. Nesse Tá. processo é um processo vivo. Tá? Olha, a Naila botou uma outra pergunta, mas por algum motivo ela não apareceu aqui, ela só apareceu lá no LinkedIn. Eu vou trazer para cá, que é o seguinte. Por favor. A Naila botou assim: acho que um ponto que vale reflexão é entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Percebo que em muitos lugares o erro ainda é um problema. Vocês percebem isso também? E se sim, como a gente faz para que, enquanto área de T&D, para ajudar nesse processo e trazer as pessoas de volta? Ou trazer as pessoas para esse lugar de cultura? Bom, olha, sim, você está certa. Existe, inclusive, você sabe, uma pedagogia, que chama pedagogia do erro. Sim. Não é uma coisinha, é algo bastante estudado. A verdade é que o erro é parte da aprendizagem. Se você elimina o erro, o que fica é memorização. Sim. Tá bom? E a memorização, lamentavelmente, para o contexto que vivemos, já não é uma solução viável, dado que o contexto muda permanentemente. Então, você precisa estar se adaptando permanentemente. Se não tem uma compreensão adequada, você não consegue. Então, nós temos dois tipos de conhecimento: um conhecimento mais repetitivo, automático e rápido, e um conhecimento mais lento, compreensivo, que nos possibilita nos projetarmos para frente e vivenciar. Olha, eu sempre sintetizo com esta frase: e se eu te falo que eu te ensino a saber o que fazer quando você não sabe o que fazer? E que você acha se eu te digo que eu consigo te ensinar isso? Tá? O que vem de volta? Tá bom? Então, o erro é a base dessa construção, porque nós aprendemos por aproximações sucessivas aos objetos de estudo. Agora, dito isso, vamos matizar. Vamos E a matizar. pergunta no final é assim: como é que a gente ajuda, então, uma organização a chegar nesse ponto de uma cultura de não problematizar o erro, né? De acolher o erro como processo de aprendizagem? Não, que aí que está o problema. Ou seja, o erro, se você normaliza o erro, pode virar uma confusão dos infernos. Pode virar um grave problema. Né? Tá? Então, eu acho que o temor de muitas organizações é como regular para que isso não se vá das mãos. Bom, olha, há muitas maneiras, há técnicas, inclusive, super comprovadas, muito legais, que eu adoro, e que podíamos fazer uma live, inclusive, Podemos. de Fazer uma próxima como live sobre o erro. de como você minimizar esses processos coletivamente, dentro da cultura da aprendizagem da organização. Sim. Porque, afinal das contas, isso é educação no fluxo. Isso é educação no fluxo. Tá bom? Então, podemos marcar uma próxima live e podemos discutir dessas aproximações, com certeza. Mas, Naila, a verdade é que as organizações estão com um pouco de medo, muitas vezes, sabe? Sim, sim. Porque temos que ter um conjunto de dispositivos de segurança. Quando você implementa mudanças deste tipo, né? Tá? São mudanças bastante... Gustavo, eu vejo organizações hoje contratando consultorias do ontem para criar soluções do amanhã baseadas em comando e controle, porque eles estão com muita margem de erro, já não sabem o que fazer. tipo, não tem jeito, vamos ter que baixar um regulamento aí, não vai ter jeito. Vai ter que todo mundo fazer. Então, isso... aí entra a cultura. Eu acho que dentro aí desse entra, sem dúvida. paradigma que você está apresentando, que é fantástico, porque trazer o contexto, problematizá-lo e falar, gente, o contexto importa.
Exato. Gente, não é qualquer coisa, o contexto importa. Alavanca ou trava, Alavanca ou trava, ativa ou desativa. ou Não tem desativa. jeito. Então, Esse é diga, diga. fala. Não, fala. Não, esse é o grande ponto, assim, quando a gente não, a gente tem batido nessa tecla, né, ao longo do tempo, bastante, inclusive, né, que é justamente de falar assim, olha, não adianta, nada, por mais que a gente, e assim, eu posso até, né, eu diria assim, as iniciativas educacionais nas organizações, elas são muito granulares. Aí eu posso até dar a impressão de que a granularidade existe, só que ela, de fato, ela não existe. As coisas estão espalhadas, mas elas estão dentro de um contexto maior, e elas vão ou não funcionar, a depender disso. Ó, só agora que entrou a resposta da Naila. Mas nada está solto. Mas quase todas as vezes as coisas estão fora de conexão, ou fora de aderência, ou fora de pertinência na educação corporativa. E isso é um problema. Essa é uma visão analítica, lamentavelmente. É o lado negro da análise. Tem um lado bacana, mas tem um lado escuro. E Tem um esse lado lado muito é escuro. pegar as totalidades e parti-las em pedaços, sem entender que a definição dos elementos depende das relações. E aí a gente vai culpabilizando, é um sistema de culpabilização automático. Não está dando certo, são as pessoas. Não está dando certo, é o meu conteúdo. Não está dando certo, é a minha comunicação. Mas Às vezes, aí você tem um nível, mesmo. mas às vezes você tem aí um nível de maturidade da própria equipe. Exato. E o nível de formação dessa equipe. Lamentavelmente, gente, essa onda de design instrucional, nem por casualidade, consegue enxergar o que estamos falando. Sim. Tá, mas eu acho que é mais do que só o design institucional. Eu acho que o design institucional ele e o designer tem o seu papel dentro do time de educação corporativa. Eu não falei que não. Mas, ao mesmo tempo, tem cada vez mais ameaçado. Né? A gente vai Não, falar eu disso em acho que breve. ele tem muitos pontos cegos, Gustavo. Tem muitos pontos cegos, sem dúvida. Muitos pontos cegos. Esse é o problema. Não é ruim, tá bom? Mas não é o suficiente hoje. Hoje não é mais o suficiente. No fim do dia, o que a gente está dizendo quando a gente está falando da fertilidade, gente, o que a gente está falando é que para a educação corporativa funcional, o contexto importa, a cultura importa. E se a gente não olha para o contexto, se a gente não olha para o todo, se a gente não olha para a cultura, como a liderança importa. A liderança importa, a qualidade importa, o alcance importa, tudo isso importa. Agora, você não consegue. Eu fiz uma metáfora uma vez no nosso curso de arquitetura de aprendizagem, dizendo assim: não adianta você ter um quebra-cabeça todo montadinho se você não tem a mesa em que colocar em cima. A mesa é o contexto. O contexto tem que estar bem preparado, o ambiente, é como um terreno. É por isso que meu livro chama A Horta, porque a horta ela não vai dar frutos se a terra não está bem arada, se ela não tem irrigação, se ela não recebe insolação adequada, não adianta. Então, a gente tem batido nessa tecla recorrentemente. Fertilidade é decorrência de esforços institucionais e dinâmicas relacionais, de uma cultura que seja funcional e, ao mesmo tempo, depende também do quanto a gente consegue, enquanto time de educação corporativa, propor olhando para esse todo e não olhando para as partes separadamente. Né? Esse eu acho que é o grande pleito que a gente traz por aqui nessa live. Lógico, tem a metodologia do duplo A. Para quem quiser saber um pouco mais em detalhes, tem um artigo que eu publiquei ontem sobre essa abordagem aqui no LinkedIn. Então, eu botei nos comentários dessa live, você consegue acessar, mas também lá no meu perfil, você também pode acessar.
Coloquei também um QR Code. Então, para as pessoas que quiserem receber uma análise nossa, né, já tem pessoas mandando aqui, tem várias pessoas que mandaram e pediram, e a gente já devolveu a análise básica, naturalmente, né, a gente não vai fazer a análise completa, porque aí é um processo consultivo mais profundo, mas a gente manda de volta para você uma análise básica. Então já tem pessoas respondendo e a gente vai mandar de volta para vocês essa análise básica, que vai apontar para vocês onde é que o calo está apertando e que tipo de coisa pode se fazer para desapertar esse calo e tentar trazer o contexto para um lugar mais aderente. Que o ponto é esse, no final do dia. Certo? Certo. Ponto final. Olha, já nós passamos um minuto. Passamos em 1 minuto, foi um absurdo. A gente começou meio-dia, terminamos passando em 1 minuto. Mas olha, foi um prazer, Daniel. Obrigado mais uma vez pelas perguntas. Tudo bem. Obrigado a todo mundo que nos ouviu também, não é, Daniel? Obrigado a Naila, por favor. Obrigado a Naila que mandou comentários também. A gente gosta de... Não é que gosta, a gente vive disso. A gente precisa disso. Dessa comunicação, dessa troca, tá? Olha aí. A última... O Hermes, ó. O Hermes mandou um também aqui. É preciso uma boa média harmônica de fatores organizacionais. Sem dúvida. Senhora. É quase que uma harmonia de orquestra. Olha, se você quiser, eu posso falar de uma sinfonia. Uma sinfonia. Tá? É uma sinfonia, mas tenham cuidado, não pode ser de uma nota só. Não pode ser de uma nota só. E eu vejo muitas sinfonias de uma nota só, tá? Posso falar, para fechar, me lembrei. Olha, você já está 2 minutos atrasado. Vai lá, igual fica gravado. O Hermes trouxe a harmonia, você trouxe a sinfonia, eu estava falando da orquestra, eu me lembrei de um filme do Fellini, chamado Ensaio de Orquestra. Sim. E é a história de uma orquestra, na década de 70, que decide se rebelar, é uma orquestra italiana que se decide rebelar contra o maestro alemão. Que por si só já é um cenário genial. E eles decidem substituir o maestro por um metrônomo. Tec, 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 tec. Naturalmente, a coisa sai de mão. Talvez Fellini estivesse tentando dizer para a gente que a harmonia talvez não seja algo que se automatize, que é algo tão vivo, que não se pode substituir por um componente humano, por um componente mecânico ou digital. Eu acho que isso pode ser uma metáfora interessante para a gente pensar. Eu não acho que talvez. Com certeza. Porque eu não quero vacinar. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o dia a dia de hoje, inclusive. Com pessoas que acham que a tecnologia não é necessário. Ontem eu li uma pessoa falando que não é necessário mais aprender a escrever. Só editar os textos da IA. Essa é uma pessoa que eu não vou querer ter por perto de mim. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau. Obrigado. Obrigado, Daniel. Nos vemos numa próxima. Nos vemos.